Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, o Senhor sempre escuta a voz dos seus servos e servas, dando-nos sempre a sua paz. Nesta celebração, nós contemplamos o Cristo que não fugiu da morte, mas enfrentou-a voluntariamente por amor, entregando a sua vida de boa vontade. Então, por esta nossa sagrada reunião, renovamos a sua paixão, o mistério da sua Páscoa, nos renovar e nos encher de esperança. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 50, versículos 5 a 9. Isaías capítulo 50, versículo 1 a 9. 5 a 9. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Então a liturgia de hoje nos transmite a fé no Messias sofredor, servo que padece, justo que entrega a sua vida. Então a primeira leitura de Isaías é um recorte do terceiro cântico do servo. Ele mostra-se dócil e impassível, sem recuar diante das dificuldades. Então o servo tem sua esperança em Deus. Essa profecia cumpre-se plenamente em Jesus. Ele é o servo de Deus que sofre, não o Messias triunfalista, mas o justo que se compadece do ser humano. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 18. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também é a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, a segunda leitura de São Tiago fala para a gente que a fé não se traduz em obras. A fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa fé em Deus e sempre colocar em prática os seus ensinamentos, colocar em prática o que Ele nos pede, sempre fazer a vontade dEle, sempre depositar a nossa fé em Cristo Jesus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 35. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Então, no Evangelho de hoje, em sua primeira parte, o apóstolo Pedro faz uma bela profissão de fé, reconhecendo a Jesus como um enviado de Deus. Na segunda parte, Jesus faz aos discípulos o anúncio de sua paixão, assumindo para si a missão do servo que sofre. O mesmo Pedro, agora, diante de tal anúncio, repreende o Senhor Jesus. Repreende o Senhor. Jesus chama a atenção do chefe dos apóstolos somente aos olhos da fé
conseguiremos reconhecer Jesus como Cristo e compreender sua missão. Então, na lógica do mundo, a cena da cruz torna-se loucura e escândalo. Pela fé, a cruz não é escândalo nem loucura, mas sinal eficaz de salvação, doação e serviço humilde e gratuito, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.